Uma pergunta muito comum que o investidor de longo prazo pode se fazer é quantas ações se ter em carteira. Existem muitos conteúdos nesse sentido aqui no YouTube, na internet. O que não existe é quantas ações o investidor iniciante, aquele investidor que está começando com pouco patrimônio, aporte pequeno, quantas ações esse investidor ele deve ter em portfólio? Será que deve começar com 15, 20 ativos? Ou deve ter poucos ativos no portfólio? Esse é o nosso conteúdo, assista aqui até o final, vamos falar aqui, eu tenho alguns destaques sobre esse assunto. Vamos falar aqui da diversificação de carteira, a necessidade de ter ativos descorrelacionados, falar de risco, falar quanto de risco que o investidor que faz aportes constantes ele tem para a sua carteira, o que é diferente daquele investidor que entra com alto valor investido. Falar também do DCA, Dollar Cost Average, que são os aportes constantes, e isso pode ajudar em uma carteira de longo prazo. Eu vou demonstrar a questão do risco e falar do número de ações ideal para aquele investidor que está começando com pouco dinheiro, aporte pequeno, e ver aqui como ele pode se sair e qual a necessidade de portfólio, qual a diversificação inicial que ele deve ter. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. E se inscreva, acione o sininho de notificação, porque aqui todas as semanas temos conteúdos novos, falamos de conteúdos aqui que geram valor para você poder aprender a investir, para você ter uma ideia de como se posicionar, como fazer uma alocação de longo prazo para diminuir o risco da sua carteira e aumentar o seu potencial de retorno. Deixe o seu like também, que é muito importante. E aqui surgiu esse conteúdo de uma pergunta lá da minha caixinha de perguntas do Instagram e foi a seguinte pergunta: para um pequeno aporte mensal de R$500, quantas ações é ideal ter em carteira? Então vamos tirar essa dúvida, e pode ser uma dúvida mais comum do que a gente pensa, ok? Então vamos iniciar aqui com um conceito muito importante. A diversificação é o único almoço grátis. Essa é uma frase de Ray Dalio, um dos maiores gestores de portfólio do mundo. O que quer dizer? Quer dizer que é muito difícil conseguir as coisas. Não existe nada de graça. O que tem de graça apenas é você poder diversificar os seus investimentos para diminuir o seu risco, e quem sabe alguns deles vão ter um desempenho além do esperado para você poder evoluir o seu patrimônio. É nesse sentido. Então, por que não diversificar? Já que não sabemos, não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer de fato à frente, a gente vai se posicionar aqui de forma que o risco do nosso portfólio vai diminuir, aquela história de não se ter todos os ovos na mesma cesta, e quem sabe alguns desses ativos vão trazer retornos que vai compensar todo o portfólio. É assim que a gente pensa em uma carteira de longo prazo. Alguns ativos não vão tão bem e outros vão trazer resultados acima do esperado, resultados exponenciais que vão carregar, construir o nosso patrimônio ao longo do tempo, tudo bem? Então diversificação é muito importante, só que não é fazer diversificação a qualquer custo, de qualquer maneira, e o investidor que está começando ele tem que tomar algumas cautelas. Pensar que é importante sim começar. O investidor não pode demorar para começar, porque o fator tempo ele é muito importante. Ele tem que se posicionar no mercado e deixar o tempo fazer o seu papel. Ele não pode demorar nesse sentido. Uma vez que ele está iniciando, ele não precisa ter pressa. Pressa, muitas vezes, ele vai acumular ativos que ele vai se arrepender no futuro. Então, o investidor tem que começar devagar. Lembrando que investir para um longo prazo, ao meu ver, não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, uma corrida de distância longa, onde o investidor ele vai ter que ir aos poucos aprendendo, tendo experiência, montando o seu portfólio. Então o portfólio ele não nasce pronto. Você não vai formar uma carteira de uma hora para outra. Ela vai se formando ao longo da sua experiência, o que você vai pegando ali de informação, o que você vai aprendendo com o mercado. Então aquilo tudo vai formar você como investidor e vai formar também o seu portfólio. Então não tenha pressa em formar a carteira. E
temos fases dos investidores. Temos investidores mais experientes, com mais experiência de mercado, que tem ali uma consciência maior de ciclos do mercado, então ele tem uma carteira diferente, tem patrimônio maior também. Então a sua alocação é diferente. Agora temos aquele investidor que está começando, está ali iniciando, está ali tomando conhecimento de como funciona o mercado, está vendo a variação, conhecendo a volatilidade. E ele tem pouco patrimônio ou nenhum patrimônio, vai começar com aportes pequenos, como no caso aqui da pergunta, aportes de R$500 mensais. Se esse investidor vai manter esses aportes ao longo do tempo, é o que a gente chama de DCA, Dollar Cost Average, que é o aporte constante. Então pega essas características desse investidor que está começando com pouco patrimônio e aporte pequeno, ele tem ali um risco menor, ao meu ver. Olha só. Por que, Alexandre, tem um risco menor? Porque esse risco vai sendo diluído. Ele não está colocando o seu patrimônio todo de uma vez na renda variável. Ele vai colocar pequenas partes do seu patrimônio aos poucos. Assim ele vai diluindo o risco. Como assim? Se o mercado começar a cair, ele começou a comprar, mesmo que sua posição caia, ele continua comprando, ok? Então ele faz aqui o Dollar Cost Average, ele faz aportes constantes. Olha só, o mercado subindo, ele está aportando, está crescendo aqui teu patrimônio. O mercado começa a cair, ele continua fazendo aportes e assim ele vai aumentando a sua posição no mercado de queda, o que ele consegue aumentar a sua renda passiva obtida e ele consegue também construir essa base de alocação, essa carteira. Então, para mim, tem um risco menor para aquele investidor que vai diluir os seus aportes, que vai fazer o DCA, que vai fazer isso aqui, ó, aporte todos os meses. É um pouquinho todo mês. Esse o risco é menor. Aquele investidor que começa com muito patrimônio, ele tem um risco maior, ele tem que ter uma consciência de carteira, uma experiência, ou ele tem uma ajuda maior para não sofrer ali num ciclo de mercado e ficar anos para ter ali de volta, para voltar no 0 a 0 do seu patrimônio. Então, aquele investidor que começa com tudo, que começa com um patrimônio alto, ele tem que ter mais cautela do que aquele que começa com pouco. E é até bom mesmo que o investidor que está iniciando na renda variável, ele comece com pouco patrimônio para o seu risco diminuir e que ele continue fazendo os aportes de forma constante. Assim, ele vai se posicionando na medida que ele também vai adquirindo experiência. Assim vai se formando a sua carteira, tudo bem? Então, para mim, o risco é menor, o que traz ali uma possibilidade de alocação mais concentrada, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Quando a gente fala em diversificação, a gente vê muito esse tipo de gráfico aqui, ó. À medida, aqui, ó, na linha horizontal tem a quantidade de ativos. Dá uma olhada aqui, ó. Começa no 1, 2, 3, vai até 22 ativos. À medida que a gente aumenta a quantidade de ativos da carteira, o risco diminui. Por isso que a gente fala da diversificação. Olha só a curva. A curva aqui, ó, vai diminuindo o risco, o desvio padrão da carteira, à medida que aumenta. Então a gente chega a 5, 6 ativos na carteira, olha como cai o risco aqui, aquele risco diversificado. A gente tem dois tipos de risco. O risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco diversificável é o risco não sistêmico. Esse risco, ele é diversificável por quê? Porque é aquele risco específico da empresa. Quando a gente tem muitas empresas na carteira, a gente não depende somente daquela, e por isso que vai diminuindo o risco aqui, ó. Um ativo a gente tem 100% de risco, dois ativos 50% e assim por diante. Tá? Então esse risco diversificável ele vai diminuindo. Só que chega um momento que, por mais que eu aumente a quantidade de ativos, eu não diminuo mais esse risco diversificável. Veja como a curva aqui ela não tem movimento. Quando a gente passa de 14, 15 ativos aqui, ó, como ela fica na horizontal. Então não diminui e não avança aqui no risco não diversificável, que é o risco sistêmico, o risco do sistema. Todo o mercado cai junto, mesmo que você diversificar, esse risco sempre vai existir, tudo bem? Então, a alocação de ativos para um investidor mais experiente, com patrimônio maior, que está mais tempo, o ideal sim é ele ter ativos aí de 15, 20 ativos na carteira para poder diversificar e diminuir a sua dependência. Agora, aquele investidor que está começando, será que ele precisa ter 15, 20 ativos de uma vez? Ao meu ver, não. Ele não precisa ter uma carteira totalmente, sair correndo para montar a carteira. Por quê? Isso é até ruim, porque quando ele começa a correr atrás de ativos, ele acaba incorporando ativos que ele vai se arrepender. Importante ele começar aos poucos. Como ele tem pouco patrimônio, o seu risco é menor, como eu já mostrei aqui do DCA, o Dollar Cost Average,
ele pode se dar ao luxo de estar mais concentrado nesse início. Aí quando o seu patrimônio vai aumentando, para proteger esse patrimônio maior, aí ele começa a diversificar mais. Não precisa ter uma carteira. Aqui eu tenho um exemplo da carteira holder do canal, onde eu tenho aqui 18, 19 ativos no portfólio, onde a gente faz uma diversificação maior. Mas é uma carteira um pouco mais avançada, onde o investidor ele vai chegar, mas não precisa iniciar com ela, ok? E como que a gente começa a montar essa alocação? Quantas ações a gente vai ter? Eu já vou falar aqui, são poucas. Quantas ações a gente vai ter, mas a gente tem que olhar e buscar empresas nesse início, principalmente que o investidor ele não tem tanta experiência, buscar setores anticíclicos, como aqui empresas de utilities, empresas de saneamento, buscar empresas de energia elétrica, setor financeiro, são setores que não dependem tanto do ciclo da economia. Então ele busca empresas nesse sentido e aos poucos, com os ciclos acontecendo à frente, ele pode entrando em empresas mais cíclicas, quando ele pegar uma consciência de mercado, ok? Buscar também empresas descorrelacionadas. Alexandre, o que é empresas, ações descorrelacionadas? São empresas que têm movimentos independentes, enquanto uma tem um movimento, outra não depende. São setores diferentes, empresas diferentes. Assim, você tem uma diversificação maior. Empresas que quando cair uma, a outra não necessariamente vai ter uma queda. Então você diminui também o risco da sua carteira. Olha só como eu falo de risco. É algo que a gente sempre tem que estar em mente. E com o tempo, esse investidor que começa com poucos ativos, ele vai diversificando, ele vai conhecendo novos ativos, muitas vezes que aquele início ele não tinha ideia, ele vai tomando conhecimento e aos poucos ele vai incorporando para o portfólio dele. Olha que interessante. Eu trago aqui essa ilustração de uma ideia de avanço de portfólio. O investidor não precisa começar por aqui com vários ativos, ele pode começar com 2, 3, 4 ativos, vai aportando aqueles R$500, vai aumentando, então ele pode até estipular, quando eu chegar em R$6.000 de carteira, eu coloco um ativo a mais, eu vou chegar em 12 mil, eu aumento, e assim o seu patrimônio vai aumentando, e olha só, ele começa com patrimônio pequenininho, para a direita aqui, ó, vai aumentando o patrimônio, e a gente vê aqui, ó, ele passa de 3, 4, 5, 6 ativos, e assim vai, ele vai aumentando à medida que seu patrimônio, isso aqui acontece aos poucos, vai demorar anos para acontecer. Então aquele aporte pequenininho vai acumulando, bateu ali um patamar e ele pega outro ativo. Então, para mim, a resposta da nossa pergunta, a gente pode começar com 3, 4 ativos no máximo. Assim que acumular bem esses ativos, a gente avança e vai incorporando um novo. Olha só, essa carteira a gente incorpora para 4 ativos, vai de 3 para 4. Aqui a gente vai para o 5º ativo e aqui a gente vai para o 6º ativo. Olha como tem 6 fatias de pizza aqui, 6 ativos. Olha só, então a gente vai avançando e a carteira vai se formando. Eu trago aqui um exemplo de portfólio, não é uma recomendação, é só um exemplo para estudo de 4 empresas para se iniciar. 3 empresas aqui anticíclicas e uma empresa cíclica, que é a Cosan. Então teríamos a Alupar, Banco do Brasil e Vivo, 25% em cada uma. Eu estou falando só da renda variável, muito importante investidor também. Ele vai começar na renda variável, ele tem que fazer uma boa estrutura de renda fixa, ao meu ver, para depois avançar para a renda variável e assim ir acumulando. E a grande mensagem aqui do vídeo, não tenha pressa nesse processo. Crie o seu processo de investimento com aportes constantes e não saia correndo para fazer isso. Faça aos poucos. Aqui no final quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para te ajudar a fazer a estrutura da sua carteira, para juntos eu mapear o teu perfil, traçar um projeto, trazer um processo de investimento definido para você investir com mais tranquilidade. Se você quer uma ajuda nesse sentido, além das ações, a gente trabalha com diversificação completa por modalidades de ativo exterior, renda fixa, e assim você vai montando seu portfólio e vai chegar ao seu objetivo financeiro lá na frente, tudo bem? O link para entrar em contato está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, agradeço bastante. Não esqueça de deixar seu like, não é inscrito, se inscreva. Vale muito a pena, vocês vão ver aqui que no canal todas as semanas tem conteúdos de valor. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!